Olá, alunos do 7º ano A, aqui é a professora Elisângela. Vamos para a nossa videoaula da semana de 15/3 a 19/3. Eu peço que vocês abram a apostila na página 7 e acompanhem a explicação comigo, tá bom? Vocês fizeram aí na página 7 até o exercício 7. Hoje nós vamos dar sequência, tá bom? Começando aí com o tema slogan. Então, eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, né, em sala de aula para os que tiveram presencial, que o slogan é aquela palavrinha, aquela frase, né, que fica na nossa mente. Eu dei alguns exemplos, como o McDonald's, né, amo muito tudo isso, as lojas Marisa, de mulher para mulher Marisa. Então, são aquelas coisas que ficam na nossa mente e nos fazem lembrar de um produto, de uma campanha. Então, vou estar explicando aqui para vocês, tá bom? O slogan, ele é composto aí de frases curtas, diretas, marcantes, de fácil memorização. Elas podem rimar, nos fazer rir ou cantar. Caracterizam um produto ou uma campanha. São elaborados para fixar na nossa memória de consumidor um produto ou uma campanha publicitária. O slogan tem que nos fazer lembrar do produto, assim como o produto tem que nos fazer lembrar do slogan, ok? Vocês encontram essas explicações aqui, também aqui em cima, tá? E aqui no canto tem a origem da palavra, então vamos conhecer. A origem da palavra slogan é escocesa e tem sentido de grito de guerra. Quando se originou, essa palavra era utilizada para reunir os combatentes de determinado exército para a batalha. Nos dias atuais, no meio publicitário, o slogan é utilizado para chamar a atenção do consumidor para determinado produto e ou marca. Então, o que vocês vão estar analisando é o slogan daquele anúncio publicitário, né, da doação de órgãos. Então, doe órgãos, salve vidas. Esse é o slogan, né? Nós até já tínhamos encontrado ele na atividade anterior. Então, a respeito, né, desse slogan, vocês vão estar respondendo as questões 8, 9, 10 e 11, tá bom? Então, analisem, pensando aí na explicaçãozinha que eu dei, ok? Agora, na página 8, vocês têm também o exercício 12, tá? Que fala, o anunciante tem interesse na ideia que está sendo divulgada na campanha, por quê? Então, pensem aí um pouquinho, quem está anunciando tem algum interesse na campanha? Então, aí vocês pensem e respondam. Na sequência, nós temos sintagma verbal, predicado da oração. Então, para a gente entrar nesse assunto, nós vamos voltar um pouquinho aí em outros conceitos, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês, frase. Uma frase é um enunciado falado ou escrito, que apresenta um sentido completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Aí eu coloquei exemplos para vocês, ó. A cereja é uma fruta deliciosa. Então, nós temos uma frase aqui. Bom dia, temos outra frase. Cuidado, outra frase. Então, é o que eu disse, a frase ela pode ser composta de uma palavra, duas palavras ou várias palavras, ok? Depois nós temos a oração. O que seria a oração? É uma frase com sentido também e que obrigatoriamente, olha bem essa palavrinha, obrigatoriamente, contém verbo ou locução verbal, 2 ou mais verbos. O número de orações é determinado pelo número de verbos. Então, olhem os exemplos. Cheguei, eu tenho apenas um verbo, uma ação. Então, eu tenho aqui uma única oração. No outro exemplo, Maria fez a tarefa e depois saiu com as amigas. Eu tenho dois verbos, duas ações. Então, eu tenho duas orações, tá bom? Então, a quantidade de orações ela é determinada pela quantidade de verbos. Aí nós temos a estrutura de uma oração. Aí nós estamos falando de um período simples, tá bom? Que tem apenas um verbo. A estrutura básica de uma oração, né, de um período simples, é formada por sujeito, verbo e complemento.
Então, vamos observar aqui, ó, vamos pegar só esse trechinho. Maria fez a tarefa. Eu tenho apenas um verbo, então eu tenho apenas uma oração. Então, um período simples. Olha a estrutura. Sujeito, verbo, complemento, tá? Então, como que eu acho o sujeito? Primeiro eu localizo o verbo. O verbo aqui no caso é fez. Quem fez? Maria. A quem o verbo se refere eu chamo de sujeito. O que o sujeito fez, né? Qual foi a ação que o sujeito praticou? Fez a tarefa. Então, aqui eu tenho o verbo e o complemento, tá bom? Essa é a estrutura de um período simples, de uma oração, tá? Depois tem, claro, períodos compostos, mas aqui eu tô falando da estrutura de um período simples, tá bom? Aí eu entro, né, analisando aí cada trechinho, cada bloquinho, né, no sintagma nominal. Então, vamos lembrar o que é o sintagma nominal, né? O sintagma nominal, ele é um bloquinho de palavras, né, que tem como núcleo um nome. Então, nós também chamamos de sujeito, né? É um dos termos essenciais da oração, geralmente responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado. Então, né, o que eu falei? A quem o verbo se refere, eu chamo de sujeito. Então, aqui, ó, Maria fez a tarefa, né? Então, a Maria, no caso, né, nós determinamos que é o sujeito, foi o responsável por realizar a ação, né? Ela foi responsável aí por fazer a tarefa, tá? Então, aqui eu tenho um sujeito, também chamo de sintagma nominal, tá? O sintagma nominal tem como núcleo um nome, no caso aqui Maria, mas olha outro exemplo. O menino chegou atrasado, verbo chegou. Quem que chegou? O menino. Então, a quem o verbo se refere, eu chamo de sujeito. No caso aqui, o menino. É um sintagma nominal, tá até destacado para vocês, tá? Então, o sintagma nominal é um bloquinho aqui linguístico que tem como núcleo um nome, no caso aqui o substantivo menino, tá bom? Então, isso daqui eu quis explicar para vocês para a gente chegar no que realmente interessa, que é o predicado ou sintagma verbal. O predicado é o termo da oração que realiza uma afirmação sobre o sujeito. Então, se eu voltar aqui nessa frase, né, nessa oração, Maria fez a tarefa, o que eu afirmo sobre o sujeito Maria? Eu afirmo que ela fez a tarefa. Então, eu tenho aqui o predicado, tá bom? Maria, sujeito, fez a tarefa, predicado. Então, tudo aquilo que eu afirmo sobre o sujeito, eu chamo de predicado. E esse bloquinho aqui, ó, que eu chamei de predicado, esse bloco linguístico, ele também é chamado de sintagma verbal. E o núcleo dele é um verbo, tá bom? Então, vamos voltar aqui que eu tenho outro exemplo. Maria comeu a sobremesa. Então, o que está em destaque é o predicado, né? Localizamos o verbo. Quem que comeu? Maria. Então, a quem o verbo se refere, eu chamo de sujeito. Tudo aquilo que eu afirmo sobre esse sujeito, eu chamo de predicado, que é o que está destacado. Então, também chamado de sintagma verbal. Um bloco linguístico que tem como núcleo um verbo, né? Então, lembrando vocês aí o que eu sempre digo para vocês. Primeiro, localizem o verbo, tá bom? Aí vocês vão ver a quem ele se refere, eu chamo de sujeito. Tudo aquilo que eu afirmo sobre o sujeito, eu chamo de predicado. E também vocês podem estar usando sintagma verbal, tá? Nunca se esquecendo que o núcleo desse sintagma verbal sempre será um verbo. Aí eu volto aqui, né, na sequência, vocês vão estar realizando a respeito disso o exercício 13, 14 e 15, tá? Aí na página 9, vocês têm uma atividade que é uma pesquisa, tá bom? Então, ó, o Ministério da Saúde dedica cada mês pelo menos uma campanha. Pesquise o significado de cada campanha a seguir. Então, né, temos aí janeiro branco, fevereiro roxo, fevereiro laranja também, ó, março azul marinho. Então, vocês vão estar pesquisando, né, a que campanha é destinado a esse mês que está pedindo, tá? Qualquer dúvida a respeito disso, podem me chamar
Ah, professora, eu não tenho como pesquisar, não tenho internet, tudo bem, tá? Não tem problema. Mas quem tiver a oportunidade, faça, pesquisem, tá? Aí depois, na sequência, na página 10, vocês têm mais alguns exercícios. 17. Nesse anúncio, as linguagens verbal e não verbal expressam a mesma mensagem, justifique sua resposta. Então, o que eu falei para vocês, né? Linguagem verbal é o textinho e não verbal são as imagens. Aí vocês vão ver se os dois estão relacionados, se os dois estão falando da mesma coisa. Ainda analisando esse anúncio, vocês vão estar respondendo aqui qual a função dele, qual é a linguagem utilizada, tá? Que tipo de linguagem que eles utilizaram, qual é o suporte, então aonde que ele foi publicado, né? Provavelmente aonde ele foi publicado. Depois a D, ao ler as frases é possível afirmar que os verbos. Aí vocês vão tentar responder essa questão aqui, que depois é o nosso próximo tema aí de estudo, mas primeiro eu quero ver se vocês descobrem, tá bom? E depois o 19, releia a chamada do anúncio, então aqui está a chamada, e qual é a relação de significado entre essas duas frases, né? Espalhe amor e doe órgãos. Então, qual é a relação entre essas duas frases? Então, são esses os exercícios dessa semana. Vocês sabem que qualquer dúvida que aparecer, vocês podem estar me chamando, que eu ajudo, tá bom? Eu dou um caminho para vocês responderem. Se ficou dúvida quanto às explicações aí do sintagma verbal, podem me chamar que eu explico novamente, tá bom? Então, essa é a nossa videoaula da semana. Até a semana que vem. Um beijão. Tchau, tchau.